Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, bom dia a você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. Está no ar o programa Memórias do Líbano. Nós vamos fazer uma viagem ao país dos cedros milenares, conhecer a religião e a cultura. Uma das curiosidades é que Jesus cita o Líbano 92 vezes. Faz do país uma referência como parte da Terra Santa e grande significado para as três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Em 11 de maio de 1997, o Papa João Paulo II fez uma visita pastoral ao Líbano, a primeira ao Oriente Médio. Quando encontrou a multidão em Beirute, afirmou: "Nessa assembleia, nós queremos dizer ao mundo a importância do Líbano. País com diversidades religiosas que demonstrou que pode respeitar o direito de todo homem à liberdade religiosa. Todos unidos no amor por esta pátria que guardou a herança espiritual de seus pais." O Líbano é um pequeno país do Oriente Médio, conhecido como o País dos Cedros Milenares. Está localizado entre a Europa, Ásia e África. Com uma população de mais de 6 milhões de habitantes, o Líbano é um pequeno tesouro no centro do Oriente Médio e oferece aos turistas um mosaico bem diversificado de atrações. Visitar o Líbano é conhecer momentos históricos da cultura libanesa. O Líbano é símbolo de alta gastronomia, da poesia, é o polo oriental da moda e do ouro. O país também foi rota dos navegadores e comerciantes. A culinária libanesa é diversa e variada, com alimentos frescos e saborosos. Os libaneses adaptaram o melhor da cozinha turca e da árabe. A base dos pratos utiliza cereais e legumes. Esfirras, charutos, quibe cru, hummus, doces árabes são algumas das especialidades. Como no Brasil há muitos imigrantes libaneses, boa parte desses pratos são conhecidos. A dança no Líbano é sinônimo de festa. O dabik é muito conhecido. É uma dança simples, com contagem de 4 passos, sendo que o quarto é uma batida de pé no chão. Ainda hoje é possível encontrar, no interior do Líbano, nas aldeias mais afastadas, essa dança folclórica, bastante pura e preservada. A cada programa Memórias do Líbano, nós vamos trazer um tema a ser conhecido. Hoje nós vamos fazer uma viagem e vamos falar sobre Líbano e juventude. A nossa equipe conversou com o Padre Marum e ele partilha um pouco dessa experiência. Eu me chamo Padre Marum, tenho 31 anos e nesse programa eu vou falar um pouco da minha vivência nesse país, no Líbano. O primeiro contato que tive com o Líbano foi num contexto de muita dificuldade, porque o país veio depois de um mês de guerra. E para mim viver nesse país, a primeira coisa que me marcou muito foi como ele nos acolhe. Eu que cheguei no Líbano falando somente o português, e lá nesse país aprendi várias línguas e pude também ter a vivência numa comunidade, do caminho neocatecumenal, onde lá eu vivia um pouco nesse contexto, da igreja. O que mais me impressionava no Líbano é justamente os casamentos. No próprio casamento tem todo um ritual, com danças. Também quando se tinha um casamento, toda a família festejava junto. E todos juntos vão na casa do noivo e buscam a noiva, tem essa vivência e demonstra um clima de alegria. Também algo que me marcou muito foi as ordenações. Essas mesmas festas também dançávamos o dabik, que é a dança típica libanês. E também, em um dado momento, se levava também o ordenando, sentado numa cadeira e todos carregavam. Também, se eu falar um pouco da comida, eu como brasileiro acostumado com arroz e feijão, sinceramente não tive nenhuma dificuldade de me adaptar com a comida libanesa, porque realmente é muito rica, muito boa.
Mas o que mais impressiona é justamente isso, como eles acolhem, como a mesa, né, onde se come é central, onde todas as famílias se reúnem no domingo e comem juntos. Uma coisa que aqui no Brasil estamos perdendo, a cultura da mesa. O Líbano é o meu primeiro país de missão e justamente hoje eu posso dizer que foi uma bênção de sair um pouco do meu afeto e abrir minha mente também para os outros países. E justamente o Líbano se vive nesse contexto. Várias culturas, né, vários países, cada libanês que emigra traz consigo uma cultura, traz consigo uma riqueza, um tesouro. Que riqueza é o Líbano, e ouvir tudo isso que o Padre Marum nos conta. A gente vai continuar esse assunto, mas agora nós vamos ouvir a experiência da Carolina Tenca. Ela foi ao Líbano, fez uma peregrinação e uma experiência marcante com o santo maronita. Pensar em um lugar somente no Líbano que eu mais gostei é uma tarefa um pouco difícil. Mas enfim, eu sou devota de São Charbel e o lugar que mais me tocou, onde eu senti realmente ser um lugar único, foi o lugar onde ele viveu. Chegar na casa onde ele foi criado, onde ele aprendeu suas primeiras orações, com a família, onde ele começou a trilhar o caminho de santidade dele, foi algo indescritível. Então eu diria que ali foi um lugar realmente único no Líbano. Conhecer o lugar onde São Charbel deu seus primeiros passos, onde ele começou realmente a sua vida, foi algo maravilhoso. Será que no Líbano existe essa realidade que nós vemos aqui no Brasil, de uma juventude na igreja, inclusive vocações? Quem nos conta sobre isso é o Padre Marum. No Líbano, o jovem é bem inserido na igreja, porque uma das forças da igreja libanesa é justamente isso, que tem muitos jovens. E esses jovens participam ativamente, tanto como escolteiros na igreja, e desde muito pequeno os pais transmitem essa fé aos filhos. Então a criança já cresce nesse contexto, nessa religião. E é impressionante como é algo cultural. A igreja significa algo muito importante na vida desses jovens. É uma herança que os pais passam aos filhos. E esses jovens muitas vezes são inseridos na paróquia. Eles fazem esse serviço pastoral. Primeiro com os cantos no coral, onde eles participam de todas as missas. Também esses jovens fazem um serviço de visita aos doentes. Eu vi várias realidades da igreja em que tinha essa pastoral com os velhinhos. E também um grupo que muito me tocou no Líbano foi o Antaahi, que quer dizer, você é meu irmão. E lá eu tive uma experiência muito bonita, que nosso seminário tinha esse contato com essa realidade. E esse grupo, nós não fomos para fazer algo, nós fomos ali para estar a serviço de Cristo naquelas pessoas com necessidades especiais, né? Então, eu lembro que muito me ajudou poder, né, dar comida na boca de uma pessoa que não tinha capacidade de pegar a sua colher. E essa congregação religiosa tem essa missão de dar a vida a esses que são muitas vezes desprezados pela própria família. Também uma das coisas que muito me marcou foi o fato de visitar as irmãs carmelitas. E muito me impressionava a alegria delas. Uma vez estando numa visita com as carmelitas, uma jovem perguntou: como vocês fazem para viver aí trancada aí dentro? E a irmã respondeu: eu falo, como vocês fazem para viver aí fora? Porque realmente isso, estar com Cristo significa ter uma liberdade, ter a capacidade de estar em encontro do outro. E hoje, na Igreja Maronita, o seminário é único, né, que é esse seminário de Hazir. Minha vocação senti em 2013, num retiro espiritual com as comunidades de Brasília. Eu lembro que eu entrei no seminário de Brasília em 2006. Primeira coisa que eu falei no seminário: olha, estou muito contente de estar aqui, mas olha, ser padre não é algo que eu desejei, não é algo que eu quero, não é um objetivo que eu quero chegar. Então o reitor, na época, o padre Juan, respondeu: você acha que eu quero ser padre? Então ali eu entendi que ser padre é uma doação. E ali também eu decidi me chamar Marum, que é São Marum, né? Que é onde herdamos essa riqueza, essa igreja de tradição
monástica. E cheguei no Líbano em 2006, setembro de 2006. Cheguei num país que estava um pouco devastado pela guerra. E eu lembro que eu falei para minha mãe, como é o Líbano? Eu falava para minha mãe, não pensava, como eu estava aterrorizado, com muito medo. Falei, o Líbano é fantástico, né? Para minha mãe, para acalmá-la, para ela, que ela não sofra. Mas depois eu vi realmente isso, essa força que tem o Líbano de recomeçar, de reconstruir. E vemos que ser cristão no Líbano significa também ter liberdade, porque vemos nos outros países do Oriente Médio em que se vive um cristianismo de perseguição. No caso do Líbano, podemos professar nossa fé, podemos anunciar, tanto que nós temos feito algumas missões nas praças e também anúncios nas casas dos libaneses. E que anúncio era esse? Vamos levar a Cristo? E para mim hoje ser padre nessa igreja, nesse rito, significa, sobretudo, né, estar a serviço dessa colônia libanesa, mas também a serviço do povo de Deus. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta no segundo bloco falando sobre um encontro mundial de jovens maronitas. O programa Memórias do Líbano está de volta. A gente está fazendo uma viagem hoje ao país dos cedros milenares e conhecendo a realidade da juventude libanesa. Muitos brasileiros foram ao Líbano e participaram da JMJM. O que é isso? Quem vai nos contar essa experiência é o próprio Dom Edgar Madi, esse arcebispo que acompanhou a juventude e mostrou riquezas daquele país. Os jovens sempre, o Papa Francisco que fala, eles são o futuro e presente da igreja. E para a nossa igreja maronita também é o mesmo. Os jovens são o presente, o futuro da nossa igreja. E nosso patriarca Bechara Boutros-Serrai, com a ajuda de uma comitiva da juventude, dos jovens, prepararam um evento há um ano atrás para juntar todos os jovens descendentes do mundo inteiro no Líbano. E essa ideia começou com nossa igreja maronita aqui do Brasil. O Brasil que começou a levar os jovens para conhecer o Líbano, e lá pegaram a ideia de dizer, porque só do Brasil vamos fazer mais encontro dos jovens do mundo inteiro, e de lá começaram a juntar a ideia e prepararam esse evento. Convido todos os jovens para ficar mais perto das paróquias maronitas, onde são também espalhadas no Brasil inteiro. Todos são presentes para deixar os jovens mais ligados à nossa igreja maronita e ao Líbano. E Nossa Senhora do Líbano abençoe todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A JMJM tem a missão de aproximar os jovens descendentes de libaneses da sua cultura, do seu povo, da sua história. Bom, para a gente entender melhor, vamos acompanhar um lindo testemunho do Fabrício Chamaz. Olá, meu nome é Fabrício Chamaz, tenho 25 anos de idade e em julho de 2017 estive no Líbano para a Jornada Mundial da Juventude Maronita. Não é tão conhecida nem tão grande quanto a JMJ, mas a Jornada Mundial da Juventude Maronita ela é organizada nos moldes da JMJ e ela tem dois objetivos principais, que são a imersão cultural de jovens maronitas do mundo inteiro na cultura maronita e, no caso do Líbano, na cultura libanesa maronita, e também um aprofundamento da fé cristã nesse contexto de uma igreja da tradição antioquena, né? Então, para nos auxiliar nessa imersão, a organização dividiu os jovens de diversas partes do mundo que participaram da jornada, dividiu-os nas várias dioceses do Líbano.
E nessas dioceses, famílias serviam como voluntários para acolherem esses jovens. E pudemos então conviver no dia a dia, ver como é o dia a dia de uma família que mora no berço da igreja maronita. Então foi uma experiência riquíssima, tivemos contato com tradições que não conhecíamos, ouvimos histórias que não conhecíamos e tivemos contato direto com a fé do povo. Então foi realmente esplêndido. Durante a jornada, nós tivemos a oportunidade de conhecer diversos mosteiros belíssimos, extremamente antigos, onde os santos viveram, inclusive, alguns santos maronitas. Conhecemos igrejas belíssimas, igrejas antiquíssimas. Conhecemos os cedros do Líbano, os famosos cedros do Líbano. Enfim, conhecemos o Líbano, os principais pontos do Líbano e da história da igreja maronita, que estão intimamente ligados. Também foi oferecido para os jovens diversas catequeses e, digamos que, como se fossem aulas também sobre a história da igreja maronita, a igreja maronita ali na atualidade. Tivemos também a oportunidade de cursos de cantos maronitas, de aramaico, e também encontramos por 2 vezes o patriarca da igreja maronita. Encontramos na abertura oficial do evento e também no encerramento oficial do evento, onde tivemos uma missa celebrada pelo patriarca com adoração ao Santíssimo, diversos padres atendendo confissões. Foi realmente um momento belíssimo. E junto com tudo isso, tivemos a oportunidade de conhecer diversos jovens, não só libaneses, como do mundo inteiro, tanto do Oriente Médio, quanto da Europa, quanto da Austrália, das Américas. E criamos um laço, uma amizade com todos eles. Criamos laços com as famílias que nos receberam e com as amizades das pessoas que conhecemos lá. E é muito difícil colocar em palavras a experiência que tivemos lá, porque a experiência foi grandiosa, extremamente grandiosa. Uma coisa eu posso afirmar com toda certeza: a Jornada Mundial da Juventude Maronita atingiu facilmente os seus objetivos e foi uma oportunidade para a nossa conversão, foi uma oportunidade para o nosso aprofundamento na fé e na identidade maronita. Uma das riquezas do programa Memórias do Líbano são as histórias dos santos. Neste mês de março, nós celebramos Santa Rafka. A vida dela foi toda dedicada à oração, a ponto dela pedir a Cristo que pudesse participar de sua paixão, e ela acabou recebendo mesmo os estigmas de Cristo. Vamos conhecer então a história de Santa Rafka. Estamos num lugar muito santo, o lugar do túmulo de Santa Rafka. Santa Rafka nasceu no 29 de junho de 1832, em Hamlaia, com nome, porque 29 de junho é festa de São Pedro de São Paulo, foi chamada no início Pedrinha, o nome de São Pedro feminino, e a madrinha quis que ela se casasse, mas ela não. Ela falou ao pai dela: eu quero ser dentro do mosteiro. Com 53 anos, ela pediu a Nossa Senhora do Rosário, a Deus: mas por que Deus não me tentou ainda? Estou com boa saúde. Então foi muito diferente, como a gente viu, porque ela pediu a dor, pediu que Deus tentasse ela dentro da dor. E assim começou a ter dor, todo o corpo dela, até que mesmo nos olhos. Então levaram ela às freiras para ver um médico americano que estava aqui nesta região, mas este médico americano, sem anestesia,
Ele começou no início a olhar para ver o olho dela, mas acabou a tirar o olho sem a anestesia dela. Ela foi para ele com 2 olhos, voltou para casa com um olho único, suportando a dor com alegria. E aconteceu um milagre com ela na festa do Corpus Domini uma vez, ela que era paralítica dentro da cama. Então, como que ela estava com muito desejo de comungar, e o padre ia todos os dias para dar-lhe a comunhão em cama. Mas como foi a festa do Corpus Domini, ela pôde rampar, descer do leito e ir para a igreja. Ela que era paralítica. E chegou lá, todas as freiras foram surpresas. Assim, comungou, mas com certeza não pôde voltar para a cama. Então, as freiras, as irmãs dela, levaram ela para a cama de novo. E assim, no 23 de março de 1914, com 82 anos, Santa Rafka faleceu no início da Primeira Guerra Mundial, no ano 1914. E quando foi colocada no túmulo lá embaixo, na noite mesmo, a luz surgiu, apareceu no túmulo dela. E assim, no 17 de novembro de 1985, foi beatificada por o Papa São João Paulo II e no dia 10 de junho de 2001 foi canonizada em Roma. E assim, Santa Rafka é a padroeira da dor, das pessoas que têm dor na vida, de suportar a dor com esperança. Esta é a mensagem de Santa Rafka. Se você está com dor na sua vida, se você é doente, se você tem alguma maladia, você tem que abrir o coração e dizer: Santa Rafka, rogai por nós. Santa Rafka, ajudai-me a viver como você viveu a dor com alegria. O programa Memórias do Líbano fica por aqui. A gente agradece Dom Edgar Madi, Padre Marum, pela participação e os jovens da paróquia de São Charbel, lá de Campinas, São Paulo. O nosso próximo programa é no dia 22 de abril. Eu espero por você. Até a próxima. Yalla bye! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.